Bom dia, meus amados, queridos irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, nesta hora, nesta sexta-feira, dia 23 de outubro. Venho através deste nosso momento de estudo bíblico online, dar conclusão ao assunto sobre Gideão, o líder consciente a qual Deus usou para ser um dos juízes a libertar a Israel, num período em que o povo cada hora escolhia o que bem entendia fazer de sua vida. Mas, antes de nós entrarmos no assunto, eu quero ler com vocês Salmos 46, verso 1, um breve devocional para que nós demos seguimento ao nosso estudo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Bom, o salmista aqui escreve que Deus é o nosso refúgio, Deus, ao mesmo tempo que Ele é o refúgio, se torna uma fortaleza, algo que vai nos proteger. Refúgio é onde você procura abrigo para se esconder. Deus, Ele é esse refúgio, Ele é a fortaleza que nos cerca. E o socorro bem presente nas tribulações. Tribulação a gente pode colocar como lutas, guerras, como aconteciam nos tempos bíblicos. Eram tempos de guerras, de lutas, em que o povo vivia. E aí o salmista escreve bem claramente que Deus é o refúgio das nossas almas, a fortaleza do nosso espírito. O socorro bem presente nos momentos difíceis. Nos momentos difíceis da nossa vida, o Senhor é essas duas coisas. Que o Senhor esteja sendo, desde já no início desse dia, nesta manhã, o seu refúgio e fortaleza. Que você se sinta seguro debaixo das potentes mãos do Altíssimo Deus. Aleluia. Mas, dando seguimento, Gideão, um líder consciente. Meus amados, nós lemos o texto áureo que foi: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus pergunta para ele. Ele tinha que agora libertar Israel. Todo mundo conhece a história de Gideão, como foi que ele venceu, com quantos homens ele venceu. Nós sabemos que não foi com a grande multidão, mas Deus foi só mandando diminuir a quantidade até chegar ao número de 300 homens. E Deus, através de Gideão, desses 300 homens, libertou Israel da mão dos midianitas. Nós vamos ler o tópico 2 para a gente dar uma recapitulada, falando sobre a trajetória de Gideão. Na parte A diz: derrubando altares. Muito importante você pegar a sua Bíblia, abrir e ler ou anotar. Diz assim, em Juízes 6, do 25 ao 34, Gideão começou bem o seu ministério, destronando aquilo que havia ocupado o lugar de Deus, o altar de Baal. Hoje há ídolos modernos como os da TV secular, o dinheiro, as diversões, os prazeres vazios e o egocentrismo, que é uma terrível forma de idolatria, Gideão, a primeira coisa que ele fez quando Deus lhe deu a ordem, você vai achar isso nos versículos 25 ao 34 de Juízes 6, ele derrubou os postes ídolos de Baal, porque Israel, na verdade, havia perdido sua característica. O livro de Juízes é o período mais triste da história de Israel, pós-travessia do Rio Jordão. Porque naquele período ali, Josué morre e não tem um sucessor. Então Israel, eles entram agora na terra que manava leite e mel. Jericó havia sido derrubada. Eles agora começam a tomar posse de tudo aquilo que Deus mandou. Porém, a desobediência deles, na maioria deles, fez com que aquele povo que eles faziam acordos e alianças se voltassem contra eles. E Deus assim permitia.
E nesse período Deus foi levantando os juízes, é o período de juízes. Nós lemos que Deus levantou a Débora, né? Deus levantou a Gideão, Deus levantou a Sansão, a Jefté, alguns líderes que Deus levantou ali para a libertação de Israel naquele período. Então Gideão, irmãos, ele começa fazendo o quê? Arrumando a casa. Ele derruba os postes ídolos que eram dedicados a Baal. Ele deixa a casa organizada, porque não havia outro Deus para ser venerado em Israel, para ser adorado, senão o Deus que os havia tirado lá da terra do Egito, o Deus que fez promessas aos seus antepassados. Então Deus não divide sua glória, Deus não divide o seu lugar com outros deuses. E veja bem aqui, diz, Gideão começou bem o seu ministério, destronando aquilo que havia ocupado o lugar de Deus, o altar de Baal. Hoje há ídolos modernos. Eu não digo que tanto a TV, porque a TV já não é mais, mas hoje é o celular, né? Tem tomado o lugar de Deus. O dinheiro, a gente sabe que o dinheiro é Deus, Mamon. O príncipe desse mundo é Mamon. Dinheiro é que manda em tudo. O povo hoje vive atrás de dinheiro. E um dos maiores perigos é o egocentrismo. Pessoas egoístas. É uma terrível forma de idolatria. Na parte B diz, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, em Juízes 6, 34, para uma grande tarefa, além de um chamado especial, uma unção especial. Gideão já havia questionado o Senhor quanto à visão que teve e quanto à sua comissão. Agora, depois de destruir o altar de Baal, o Espírito do Senhor o tocou e o revestiu. Ainda assim, como um bom representante da raça humana, voltou a querer uma prova da parte de Deus. E ele mesmo diz, se has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, então esta é a famosa prova da lã. Deus respondeu satisfatoriamente o pedido de Gideão, embora parecesse um pedido muito esquisito. Significa que Deus, por amor, tolera as nossas atitudes tolas, pois nos conhece e sabe que devido ao nosso caráter dependemos de algumas provas adicionais. Então, meus irmãos, Deus, ele contemplando, ele vai aplicar independente de qualquer coisa. Mas o que pareceu aqui é que Gideão, ele era uma pessoa muito consciente, pelo fato da sua tribo ser a menor ali, ele pertencer à menor tribo, sua casa ser a menor da tribo ainda. Ele olhou para suas características, porque Deus escolheu a mim. Então ele tinha consciência, ele sabia que pela casa dele, por ele, não tinha como ser o libertador de Israel naquele tempo ali. Então ele faz essas provas aqui. Saber se Deus é comigo, eu quero essa prova aqui. Assim somos nós às vezes. Gideão aqui mostra, sabe o quê? Uma dúvida. Ele tinha consciência, tudo bem, mas aqui mostra a dúvida. Mas Deus era com ele. Deus tinha planos, projetos para realizar através da vida de Gideão, e Deus assim os fez. Veja mais. Deus, na parte C, 300 homens contra uma multidão como a areia do mar. Lá em Juízes 7, do 1 ao 8, você vê a trajetória. Seguindo a estratégia de Deus, Gideão chegou a 300 homens. Gente, era um exército numeroso. Eram muitas pessoas, porque Deus não queria que a glória fosse dos homens dali de Israel, mas que a glória fosse dada a ele. Segundo a estratégia de Deus, Gideão chegou a 300 homens e atacou de surpresa, miraculosamente, com tochas, dentro dos cântaros, ao som das trombetas, despedaçaram os cântaros e gritando, dando fuga aos exércitos inimigos e capturando os reis Oreb e Zeeb, primeiro e depois a Zeba e Samuna. Só Deus poderia infligir tão grande derrota ao inimigo. A gente sabe que foi Deus, não foi Gideão. Deus deu a estratégia, foi Deus quem foi à frente, não foi Gideão. E Gideão tinha consciência disso o tempo todo.
porque ele, olhou para a casa dele, para a sua tribo, mas Deus havia escolhido ele, porque Gideão era uma pessoa consciente, ele não iria bater no peito e dizer, não, fui eu, foram as minhas estratégias, foi o que eu fiz. Não, ele sabia que era Deus, então ele deu honras e glória a Deus em tudo que ele fez. Mas no tópico 3 agora a gente vai ver uma importante decisão, Juízes 8:22. O governo que Deus estabelecera com o seu povo foi uma teocracia. O que é teocracia? Era Deus quem governava e o povo obedecia, né? E a gente vê lá na frente, depois do Juízes, vem o primeiro livro do profeta Samuel. Ali vem um período que começa o povo querer um rei. E quem foi o último juiz de Israel? Foi Samuel. E aí Samuel fica preocupado, e Deus fala para ele não ficar preocupado, porque não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim. Porque eles não queriam, sempre queriam um homem. Assim como no período desértico, eles diziam assim, fale Moisés, mas não fale Deus. Eles sempre queriam um homem que representasse a Deus para eles. Então, governo de Deus, ele é quem governava. Os juízes eram somente seus porta-vozes, seus agentes. Estava em suas mãos o executar o plano de Deus. Era isso que os juízes eram, assim como Gideão, como Débora, Sansão, Samuel, executava aquilo que Deus mandava, como Jefté. Deus mandava, Deus dava as instruções, seguiam à risca as instruções, e Deus cumpria o seu propósito. Porque Deus, ele não deixou Israel ser eliminado da face da terra. Ele não deixou que os inimigos os oprimissem naquela terra deleitosa, por causa da promessa que ele fez a Abraão. Quando ele tirou Abraão de sua terra, ele chamou Abraão, Deus lhe faz promessas. Lê lá as promessas, você vai ver que Deus fala assim, eu vou tirar você dessa terra, vou te levar para uma terra distante, que somente eu sei aonde, você vai multiplicar, você vai crescer, você vai ser enorme. E eu vou trazer esse povo de volta aqui, porque a terra que Abraão vivia não era ainda uma terra muito boa. Mas ela, nesse período de 400 anos, a terra se transformou, ficou uma terra deleitosa. Então eles retornam para a terra de Canaã, aonde Abraão vivia. Então, meus irmãos, agora Deus cumpre a promessa. Deus é Deus que cumpre promessas. E Deus não deixou Israel ser eliminado da face da terra por causa dessa promessa que ele fez a Abraão, um juramento que ele fez a Abraão. E Deus fez juramento, né? Nós sabemos a história da aliança de Abraão. Abraão divide os animais ali, um pacto. Abraão foi um homem de pacto, e Deus é um Deus de pactos, e Deus não voltou atrás do seu pacto, em momento algum. Até que o povo era um povo desobediente, coração obstinado, pessoas que faziam só o que lhes parecia ser melhor para si próprio, não se preocupavam com o que Deus ia pensar. Deus ainda assim teve misericórdia e compaixão, por causa da promessa, aliança feita com Abraão. E assim é até os dias de hoje. Pense vocês ou não, Israel não foi eliminada da face da terra. Os judeus que sofreram o holocausto de Hitler, todas as coisas que aconteceram ao longo da história com os judeus, Deus não permitiu que fossem eliminados. Morreram muitos, sim, mas Deus não permitiu que a sua semente fosse eliminada da face da terra. Ao ponto de Deus usar um brasileiro no dia 14 de maio de 1948 e declarar Israel como Estado, como cidade, nação soberana. E a argumentação que foi usada foi a Bíblia Sagrada. As regiões onde eles estão estabelecidos ali foi o que foi dado para Israel como comprovação de suas terras, que Deus havia lhes dado. E o voto que
consolidou tudo isso foi nada mais, nada menos de quem? Do nosso querido, já falecido Oswaldo Aranha, que fazia parte das organizações das Nações Unidas daquele tempo ali, 14 de maio de 1948. Olha quanto tempo levou para Israel se tornar nação novamente, amados? Então, vamos lá, dando seguimento. Enquanto o povo se sujeitava ao domínio de Deus, eram livres, gozavam de paz e comiam do bem da terra. Quando deixavam de observar o desejo de Deus, correr atrás dos seus outros deuses, ele mesmo permitia que sofressem as consequências de seus atos. É claro, os falsos deuses não podiam ajudá-los na solução dos problemas e nem livrá-los do mal. Gideão entendia perfeitamente isto. Ele disse: não dominarei sobre vós, o Senhor vos dominará. Nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Foi extremamente elogiável a resposta. Digna a sua atitude de não querer uma monarquia hereditária, e sim uma teocracia. Esta era a vontade de Deus, sempre foi a vontade de Deus, governar a Israel, Sempre foi. Mas o povo lá em Samuel, nós vamos ver que o povo escolhe um rei, porque as outras nações tinham alguém que os representasse. Eles queriam um homem que os representasse, alguém que figurasse a Israel. E aí Deus, Deus ali, meus irmãos, agora fala para Samuel: não fica preocupado, eles não rejeitaram a você, rejeitaram a mim. Na conclusão, amados, Gideão foi juiz por 40 anos. Ele promoveu e garantiu, com a ajuda de Deus, a paz em Israel. Deus precisa de homens como Gideão. Hoje, homens e mulheres ousados, obedientes, disponíveis e perseverantes. Homens que, por mais humanos que sejam, coloquem Deus à prova, mas que obedeçam, mesmo que suas ordens pareçam não fazer sentido. E assim, meus amados, devemos agir. Parece loucura, mas não foi assim que Deus mandou Israel para o deserto? Então nós devemos obedecer a Deus a cada momento. Que Deus abençoe a todos. Tenham um bom final de semana. Até o nosso próximo encontro, nosso estudo bíblico. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, Senhor Jesus.